CEO da Toyota não confia no futuro de carros elétricos. Parece que para a montadora, os carros com motor a combustão vão seguir em voga no mercado, lado a lado com os veículos elétricos. Vamos reagir aqui às principais notícias a respeito da posição da montadora japonesa sobre carros elétricos. Vem comigo. CEO da Toyota não acredita que é bem assim que os carros elétricos são o futuro. Em 2022, o CEO então da Toyota, Akio Toyoda, neto do fundador da empresa, deu declarações na seguinte direção: que a meta de muitas fabricantes de automóveis para o futuro próximo é a eletrificação total dos carros, um conceito que parece estar enraizado na maior parte da indústria. No entanto, o executivo não crê que os carros a bateria são a única solução para atingir a neutralidade de carbono. Para ele, o ideal é que haja uma diversidade de tecnologias e não foco em apenas um tipo de trem de força. Para alcançar a neutralidade em carbono, devemos lembrar que o carbono é o verdadeiro inimigo, não um trem de força específico, disse ele recentemente em uma entrevista lá na Tailândia. Toyota acredita que as marcas devem focar em expandir os portfólios, desenvolver tecnologias de trem de força híbrido, elétrico a bateria e também a hidrogênio. Para o chefão da Toyota, ele não é o único que pensa assim, mas tem muitos que estão mantendo um low profile, estão ficando quietinhos. Se olharmos as últimas notícias da montadora, podemos ver que eles estão realmente empenhados em atingir essa meta de portfólio diversificado. A Toyota tem sido uma das empresas mais focadas em desenvolver os trens de força movidos a hidrogênio, acreditando bastante aí no hidrogênio como um combustível do futuro. Nessa mesma linha, o CEO da Volkswagen disse ser impossível abandonar o motor a combustão. Ainda em 2022, pouco tempo passado depois do escândalo do Dieselgate, que manchou a imagem da Volkswagen no mundo, a fabricante tenta se reerguer investindo na eletrificação. Apesar disso, está investindo pesado nos elétricos, o CEO da Volkswagen, Herbert Diess, disse ao site The Verge que será impossível aposentar o motor a combustão da forma que a União Europeia pretende. Ele relata que o principal componente do carro elétrico é o seu conjunto de baterias, que hoje é grande, caro e pesado. Herbert disse que, para ter carros elétricos representando 50% das vendas do grupo até 2030, como a União Europeia exige, seriam necessários 6 gigafábricas de baterias prontas em funcionamento até no máximo 2028. Temos que comprar todas as máquinas para as fábricas, temos que construir as fábricas, encontrar a localização para elas, temos que treinar as pessoas, garantir o fornecimento e a qualidade das matérias-primas, não é só vender, é um desafio enorme. O executivo lembra que isso seria apenas para atender a Europa, o continente no qual o grupo representa só 20% do mercado. Por conta disso, abandonar o motor a combustão e trocá-los pela propulsão elétrica é simplesmente impossível. Na entrevista, o executivo apresenta outro desafio para a transição na propulsão dos veículos. Carros elétricos só fazem sentido se a energia elétrica vier de fonte renovável, ele afirma. Enquanto um país tiver matriz energética poluidora, que é o caso da maioria dos países europeus, não faz sentido vender carros elétricos lá. Ele inclusive citou o exemplo da Polônia, onde toda a energia elétrica vem de usinas a carvão. Num país, um carro elétrico seria mais sujo do que um veículo a gasolina. O executivo lembrou na entrevista que o grupo Volks não atua apenas em regiões que incentivam os elétricos, como Europa e Estados Unidos. O fabricante está nos 3 maiores da América Latina, e é o segundo maior do Brasil. Para o executivo, o etanol brasileiro é praticamente livre de CO2, por isso ainda não fez sentido abandonar o motor a combustão por aqui, em favor dos elétricos. Na última semana, um outro CEO fez críticas às políticas de eletrificação da União Europeia. O chefe da Stellantis, Carlos Tavares, afirmou que a escolha dos elétricos como futuro do automóvel foi uma decisão política e não do consumidor. Essa guinada para os elétricos a bateria também foi criticada pelo CEO da Toyota, Akio Toyoda, e por um executivo da filial norte-americana da Honda. Os japoneses apostam nos híbridos para reduzir emissões sem depender de baterias gigantes
e não exigirem mudanças na rotina dos motoristas. Já em 2023, Akio Toyoda saiu da presidência do grupo Toyota e passou a ser presidente do conselho de administração da Toyota. Sucedeu ele como novo CEO Koji Sato. E Koji Sato deu uma entrevista à Bloomberg. Para ele, o veículo elétrico à bateria era a peça que faltava na Toyota. O gigante fabricante japonês está produzindo e vendendo mais carros do que nunca, e, no entanto, veículos elétricos à bateria são a peça que faltava em seu portfólio de produtos, disse Sato em uma de suas primeiras entrevistas como CEO. Sato, de 54 anos, abordou isso de frente durante sua primeira entrevista coletiva à imprensa, após a sua nomeação. Sua declaração de que a Toyota precisava de uma mentalidade de veículo elétrico à bateria foi bem recebida por investidores. Mas isso pode ter sido percebido por alguns como uma mudança drástica. Toyoda, de 67 anos, é um dos maiores defensores da indústria de descarbonização gradual dos carros, usando os híbridos movidos a gasolina e energia elétrica e alternativas como as células de combustão a hidrogênio. Quando anunciamos a nova direção, não usamos a frase primeiro veículo elétrico a bateria. Isso foi aproveitado, disse Sato na entrevista. Mas aquele discurso deixou claro que a Toyota tinha uma abordagem de múltiplas vias e que vários trens de força seriam usados. Vamos agora a alguns trechos da entrevista. O quão difícil é remodelar a Toyota como fabricante de veículos elétricos a bateria em um país onde as vendas desses modelos são tão baixas? Sato responde: desenvolver um veículo elétrico a bateria e vendê-lo como produtos não me parece excessivamente difícil. A Toyota é uma empresa global. Dependendo da região, há uma grande demanda por veículo elétrico a bateria e uma demanda maior e mais rápida por energia verde. Para essas áreas, os veículos elétricos a bateria são uma solução convincente. No entanto, globalmente, nossos objetivos não mudarão. Produzir e vender elétrico à bateria precisa levar em consideração a natureza da região. A localização, portanto, é importante. Outra pergunta: o senhor disse que a Toyota precisa ter uma mentalidade de veículo elétrico à bateria em primeiro lugar. A Toyota investiu muito em veículos elétricos à célula de combustível, mas, em toda a indústria, os veículos elétricos à bateria avançaram mais. Quão comprometida está a Toyota em continuar investindo em veículos elétricos à célula de combustível? Em que momento você decide que o veículo elétrico à bateria é o caminho a seguir? Sato responde: quando anunciamos a nova direção, quando usamos a frase primeiro veículo elétrico à bateria, isso foi aproveitado. Mas aquele discurso deixou claro que a Toyota tinha uma abordagem múltipla. O veículo elétrico à bateria era sim a peça que faltava. Se os veículos elétricos à bateria forem desenvolvidos a partir de agora, isso não fará parte do nosso processo de desenvolvimento convencional, mas de uma nova abordagem. A menos que nos concentremos em um processo para desenvolver o veículo elétrico à bateria, tudo o que estaríamos fazendo é mudar o trem de força e não criar o veículo elétrico à bateria que nós gostaríamos de oferecer. É por isso que eu enfatizei a importância de pensar primeiro na bateria. Isso não significa que a Toyota fará apenas veículo elétrico à bateria daqui para frente. Quando se considera o hidrogênio, a coisa mais importante é a segurança energética. Depender de uma única fonte carrega riscos elevados, então é importante ser flexível. Não há mudança no objetivo de atingir a neutralidade de carbono, e acreditamos que o hidrogênio é uma fonte de energia relevante. Queremos estar em posição de oferecer a mobilidade com base no hidrogênio. Claro, a eletricidade é importante, mas acreditamos que o hidrogênio é uma solução importante. Desenvolver e produzir hidrogênio, construir a cadeia de suprimentos, levará tempo. Está crescendo, mas vai levar tempo. Precisamos aumentar a quantidade usada e preparar a infraestrutura. Há menos tempo de inatividade do que com recarga. Então, ao considerá-lo como fonte de combustível, devemos começar com as implicações comerciais, é para onde estamos nos movendo. Para o final de 2023, o então presidente do Conselho de Administração, Akio Toyoda, deu mais declarações. Porque o líder da Toyota prevê que os carros elétricos nunca vão ultrapassar 30% da frota mundial. Aqui o Toyota expressou recentemente uma previsão que destoa com crescente otimismo do mercado em relação à expansão dos elétricos.
O executivo da montadora japonesa acredita que os veículos a bateria elétrica alcançarão no máximo 30% do mercado global, ao lado dos híbridos, dos carros de motor convencional, dos movidos por célula a hidrogênio, etc. Com 1 bilhão de pessoas no mundo vivendo sem eletricidade, disse o executivo, limitar suas escolhas e capacidade de se locomover fabricando carros mais caros não é a solução. Clientes, não os reguladores ou políticos, devem tomar essa decisão. Atualmente, a Toyota, uma das maiores do mundo, tem enfrentado críticas por supostamente estar ficando para trás na transição energética. A empresa vem respondendo a isso, afirmando que seus veículos híbridos, um investimento na tecnologia do hidrogênio e uma abordagem holística na transição energética, em vez de apostar todas as suas fichas na substituição dos motores por baterias, acabarão se mostrando adiante a melhor abordagem para o negócio. A declaração do presidente do conselho da montadora japonesa vai nesse sentido. No início do mês, Toyota anunciou um projeto para desenvolver novos motores de combustão. Os motores certamente permanecerão na Toyota, afirmou o executivo, segundo a publicação da empresa. Mas não ficou claro se os comentários dele se referiam às vendas de carros novos ou aos que já estão em circulação. Agora, em 2024, tivemos aí o Salão do Automóvel e alguns eventos, e aqui o Toyota seguiu dando declarações. A Toyota vendeu mais carros em 2023 do que nunca, mas os elétricos tiveram um impacto mínimo nesse crescimento. Apenas 0,9% dos carros da Toyota e Lexus e suas subsidiárias. Com isso em mente, a empresa acredita que ainda há necessidade de motores a combustão. Durante um discurso realizado diante de 200 gerentes e executivos corporativos, o presidente do conselho de administração da Toyota, Akio Toyoda, reafirmou os planos para um grande projeto de desenvolvimento de motores. Sua declaração está alinhada com o anúncio que ele fez no Salão do Automóvel em Tóquio no começo de 2024, no qual ele aproveitou a oportunidade para dizer a todos que continuaremos a fabricar motores a combustão. Ele voltou a expressar sua crença de que os elétricos não vão ultrapassar 30% do mercado e a empresa continua acreditando nos motores a hidrogênio. Ao responder às perguntas dos jornalistas, Toyota não se concentrou apenas na descarbonização. Ele abordou outras preocupações da empresa, como os empregos. Segundo o executivo, se mudarmos repentinamente para veículos 100% elétricos, tenho certeza de que os 5,5 milhões de pessoas da indústria automobilística japonesa que passaram a vida trabalhando com motores começarão a se perguntar: para que tudo isso? Alguns de nossos fornecedores relacionados a motores não conseguem nem mesmo que os bancos lhe emprestem mais dinheiro. Chegamos a um ponto em que o anúncio de um novo motor de combustão é uma surpresa. Em 2024, as montadoras estão concentradas principalmente em revelar planos para elétricos. Algumas delas chegaram a afirmar que interromperão completamente os carros a combustão nos próximos anos. Algumas delas, como a Jaguar, a Chrysler e a Volvo. Na Europa, a Stellantis promete vender somente elétricos até o final da década. A Mercedes também. A Toyota tem uma visão diferente, pois acredita que os veículos elétricos a bateria não serão a única solução para alcançar a neutralidade de carbono. Aqui o Toyota mencionou que a infraestrutura de carregamento está longe de estar pronta, ressaltando que 1 bilhão de pessoas vivem sem acesso à eletricidade em todo o mundo. Como a Toyota vende carros nessas regiões também, não faz sentido apostar todas as fichas no elétrico. Então, como podemos ver, a Toyota tem um posicionamento estratégico de mercado muito mais abrangente. Eles não levam em conta só o mercado europeu, embora o mercado europeu se ache o mercado global. Aqui o Toyota diz que em algumas regiões, como Brasil e Estados Unidos, onde você tem combustível fóssil, onde você tem possibilidade de biocombustíveis, como etanol e biodiesel, não faz sentido você substituir a tecnologia do motor a combustão por uma outra tecnologia mais cara. Na Europa faz sentido. Na Europa eles não têm clima para ter plantações para desenvolver biocombustível. Na Europa eles não têm petróleo nem gás, eles precisam comprar de fora. Para eles faz sentido até a eletrificação. Isso ainda se eles conseguirem tirar o combustível fóssil da sua fonte de eletricidade. Eles têm que parar primeiro de ter termoelétricas a carvão, a gás e a óleo. E aí sim pensar numa eletrificação de verdade. Então o presidente da Toyota está falando isso. Se eu vendo carros no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos,
na Austrália, em países da África, onde existe petróleo, gás e existem biocombustíveis, por que que eu vou substituir essa tecnologia já confiável por outra mais cara, que vai exigir outras coisas? Eu não tenho aí toda a infraestrutura de carregamento montada. Então, tem muitas coisas aí. Ele também está preocupado com os empregos e os investimentos, ele está preocupado com os funcionários da Toyota, com os empregos diretos e indiretos, ele está preocupado com os fornecedores da Toyota. Você vê que ele é um cara com uma visão de negócio muito abrangente, né? E ele fala que, primeiro, quem tem que dar essa decisão é o cliente, não os políticos. Se os clientes da Toyota quiserem que a Toyota mude mais em uma direção ou outra, os clientes vão direcionar a empresa. Então, ele está preocupado com os clientes, com os funcionários, com os fornecedores e com as expectativas regionais. Mas o Financial Times soltou recentemente essa matéria. A Toyota estava certa sobre o híbrido o tempo inteiro? Depois de passar décadas como o campeão barulhento da indústria dos veículos híbridos, a Toyota parece que finalmente vai ter o seu gostinho de vingança. A montadora de carros japonesas, com determinação, colocou bilhões de dólares em veículos híbridos que combinam baterias com o motor a combustão tradicional, apesar das críticas de investidores e ambientalistas. A Toyota sempre alertava: consumidores não vão simplesmente aceitar pagar mais caro por carros totalmente elétricos. Agora, uma combinação de preços altos persistentes e uma preocupação com a infraestrutura de recarga ainda inadequada mundo afora fez o entusiasmo pelos veículos elétricos a bateria simplesmente cair nos mercados europeu e americanos. Adam Jonas, um analista da Morgan Stanley, que previa que regulações agressivas dos governos e a preferência dos consumidores pelos carros elétricos iria rapidamente extinguir o mercado de híbridos. Mas esse mês ele anunciou: eu devo uma desculpa à Toyota. Fica aí a perspectiva para os próximos anos. O posicionamento da Toyota é o estrategicamente mais acertado? Vamos ver nos próximos anos como vai acontecer. Apostando muito também no hidrogênio como um combustível do futuro, um combustível limpo do futuro. Então a Toyota aí acreditando muito no etanol, no biodiesel e no hidrogênio como os combustíveis que vão nos levar para a neutralidade de carbono nesse processo. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, siga aqui o canal e até a próxima.